E aí, pessoal, beleza? Cheguei agora, sentei no computador aqui e estava vendo alguns comentários aqui, beleza? E tem uma pessoa que me fez uma pergunta aqui, eu queria dividir com vocês e queria saber a opinião de vocês. Qual conselho que vocês dariam para essa pessoa, beleza? Então vamos lá, me ajuda nisso aí. Aí tá aqui, ó. Boa tarde, Hugo. Sou promotor de vendas. Rodo aproximadamente 2.500 quilômetros por mês na minha Factor 125. Que ela faz em torno de 48 km por litro. Uso a moto para trabalho e para passeios com a minha esposa. Penso muito sobre pegar uma Himalaia, mas tenho medo sobre o tanto que rodo. Tá. Cuido muito bem da minha moto. Recebo em torno de 73 centavos por quilômetros rodados no trabalho. Dá aproximadamente R$ 1.500 por mês. Na minha Factor, o dinheiro até sobra. Porém, tenho gasto bastante dinheiro nela, pois comprei ela com 104 mil quilômetros rodados. E bastante problemas. Será que conseguiria manter a Himalaia? Sou bem planejado financeiramente, então consigo juntar dinheiro para manutenção, revisão com antecedência e sei que as revisões grandes da Royal são bem caras, mas não sinto que seria nenhum problema. O que você me diz? É a moto dos meus sonhos. Tá, já começou com um problema aí bem grande para a gente dar um conselho, porque já é a moto dos sonhos do cara. Então, a gente tem que pensar assim, já é uma coisa que ele quer muito, tá? Então, vamos tentar pensar aqui. Show? Ele tem uma Factor 125 e faz em média 48 km por litro, beleza? A Himalaia faz em torno aí dos seus 29 km por litro, 30, 31, 28, fica mais ou menos nisso aí, conforme a mão do cara, o peso do cara e o tamanho do cara, beleza? Como qualquer moto aí também tem essas variações, show? Então vamos dizer aí que na moto dele ele deve gastar uns, sei lá, uns 300 e pouco por mês aí, e na Himalaia ele vai gastar uns 520, 540, de 500 a 540 reais por mês, tá? Então, nesses 1.500 que ele tira aqui por mês, 500 já seria para combustível. Show? Na Factor dele, como é uma moto bem antiga, uma moto muito barata, deve andar em torno, em média, de 3 mil e pouco a 6 mil, eu não sei. Posso estar falando besteira aqui, tá? Porque é uma moto também muito rodada. Mas, então, ele não deve ter seguro. Na Himalaia, provavelmente, ele vai ter que fazer um seguro, né? Tem uma moto mais cara e qualquer coisinha aí vai complicar, beleza? Caso de manutenção. Essa moto dele já está bem rodada assim, e pelo que ele estava falando aqui, que está tendo muito problema com a moto, beleza? Então a gente tem que pensar assim, pô, a moto dele já está dando muito problema, então ele está gastando muito com manutenção, né? Então já não seria o caso assim se ele pegasse uma Himalaia inteira, tá? Uma Himalaia usada inteira, aí menos rodada um pouco, de 30 mil, 20 mil quilômetros rodados, tá? E dependendo aí do ano que ele pegue, ele deve pegar em torno de 16 mil a 20, 21 mil, mais ou menos, tá? Uma outra coisa que eu não sei é se ele tem o dinheiro à vista para pagar a Himalaia, ou ele vai pagar essa Himalaia financiada de algum jeito, beleza? Então vamos lá. Se ele tem o dinheiro à vista para pagar na Himalaia, show, porque ele vai ter aí uns 500 reais de combustível por mês para ele gastar com ela e ainda vai sobrar em torno de uns R$ 1.000 para que ele faça manutenção na moto, tá? Que não vai nada disso, tá? Então vamos lá. O que eu faria, Hugo, no meu caso? Vamos lá. Se eu tivesse o dinheiro para pagar à vista numa Himalaia, ok, teria a Himalaia, eu pegaria essa Himalaia e continuaria com a minha Factor 125. Colocaria ela ali para fazer manutenção nela todinha, dava uma geral, uma revisão geral nela,
para ela ficar prontinha ali, para que eu pudesse usar ela caso a minha moto furasse um pneu, caso eu tivesse algum probleminha com a Himalaia, eu teria factor para fazer essa correria aí. Show? E aí, se essa moto, com a revisão, fizesse o motor dela, deixasse ela arrumadinha, ou até pegaria ela, vendesse essa moto, juntasse lá também um dinheirinho que ia sobrando aí e comprasse uma CG 125, uma CG 160, beleza? 125 nem tem mais, né? Uma CG aí 160, uma Hondinha, de repente ele poderia ter a moto dos sonhos dele, tá? E ainda uma moto boazinha para ele ficar fazendo essa correria do trabalho. Acontecia alguma coisa com essa moto, ele teria essa outra moto para continuar fazendo a correria e ainda saindo com a esposa dele. E dessa maneira ele iria equilibrar, tá, o tanto de quilometragem que ele ia meter nessa moto e nessa moto aqui. Aí ele não ia botar essa moto aqui para rodar demais, para ficar muito rodada. De repente ele utilizaria essa moto aqui mais para trabalho e essa aqui mais para lazer, que seria o sonho dele, né? Mas caso ele fosse vender a moto dele, essa 125, para comprar a Himalaia e só ter ela para trabalho, eu sou um cara que nunca aconselho. Tipo assim, você nunca vai ver eu aconselhar alguém a comprar a Himalaia para trabalho. Somente a Himalaia para trabalho. Você pegar e, ainda mais for dentro de cidade, rodando demais ali, é uma moto pesada, mais cansativa, tá? Não é uma moto tão ágil. Então, eu não compraria a Himalaia expressamente para o trabalho. Nesse caso aqui, eu iria aconselhar ele. Poderia comprar a Himalaia, porque é a moto dos sonhos dele, tá? Mas ter uma outra moto para que ele fizesse as correrias dele. Mas caso essa moto tivesse com problema, ele utilizaria a Himalaia, enquanto essa moto aqui tivesse em manutenção ou fazendo alguma revisão, alguma outra coisa lá para arrumar a moto, deixar a moto inteirinha, para ele continuar rodando, para ele continuar trabalhando. Mas se ele me falar, Hugo, eu quero Himalaia, só Himalaia, para me fazer minha correria ali, tá trabalhando direto ali dentro da cidade, tá? E ainda eu utilizar ela para os meus finais de semana. Aí eu acho que não seria o ideal, porque você ia botar muita quilometragem na moto, tá? Muita quilometragem mesmo. Você calcular, em 10 meses aí, você já está rodando 25 mil quilômetros. Quer dizer, em 2 anos, a moto ia estar com mais de 60 mil quilômetros rodados. Entendeu? Então, se você fizesse isso que eu estou te falando, você já vai pegar uma moto mais ou menos em torno dos 20 mil quilômetros rodados, 30 mil quilômetros rodados, né? Uma Himalaia. E aí, se você tivesse essa outra moto para você fazer as suas correrias, e essa Himalaia, que é dos seus sonhos, para você sair com sua esposa, curtir, sair final de semana, ou para fazer, ela seria o backup da sua moto aqui, entendeu? A moto deu problema, eu vou lá e vou fazer o meu trabalho tranquilo enquanto essa arruma. E outra coisa também que você tem que pensar, se a sua Himalaia quebrar, ou acontecer alguma coisa com ela, ou furar um pneu, ou alguma coisa, ou vão dizer algum probleminha de motor, ou você mandar para o mecânico para fazer uma revisão, você vai ficar sem a moto 1, 2, 3, uma semana de repente, parada. Tá? Essa motinha sua aqui, você encontra a peça em qualquer lugar. Tá? E dependendo da peça da Himalaia, você vai ter que esperar a peça chegar ou alguma coisa, tá? E você vai ter que ter um mecânico que mexe com a Himalaia, um mecânico melhor, para sempre estar fazendo manutenção legal na sua moto. Então, no tempo que essa moto ficaria parada ali fazendo uma manutenção ou qualquer probleminha que ela tivesse, você ia ter essa moto aqui para continuar fazendo sua correria. Porque sempre eu falo, gente, a pessoa que tem uma moto para trabalho, tá? Ela vive daquilo e ela quer comprar uma outra moto maior para fazer esse trabalho, eu nunca vou aconselhar que essa pessoa venda essa moto menor. Tá? Ela tem que arranjar um jeito de manter as duas motos, essa aqui mais para trabalho e essa aqui para seus passeios, para curtição, e ainda, se essa moto quebrar, essa moto vai fazer o trabalho normalmente que ele faz com essa, beleza?
Só que aí ele vai tentar equilibrar, tá? A quilometragem nas duas motos, manutenção nas duas motos, show? E aí lá na frente vai ser já um problema dele. Tipo assim, ele pensar assim: não, eu quero ficar com essa moto aqui, eu tenho certeza que essa moto aqui vai suprir o que eu necessito. Ok. Aí vende essa aqui, não tem problema. Tá? Ou de repente, se ele fala assim, cara, essa moto tá ficando pesado as coisas para mim com essa moto não está sendo assim o que eu pensava, vende essa moto, continua com essa aqui para fazer os trabalhos. Tá? O problema é ele pegar uma moto só e essa moto dá um problema com ele. Essa moto é fácil de arranjar peça. Essa já não é, tá? É uma moto mais demorada um pouco de arranjar peça, de arrumar, pegar uma mão de obra boa para mexer nela, beleza? E um outro conselho que eu te dou: quer pegar Himalaia? Show! Cara, e outra coisa, faça manutenção. Você mesmo, na sua casa, aprenda a fazer manutenção, que vai ficar muito mais barato, vai ficar muito mais rápido você fazendo a manutenção na sua moto. No meu canal tem um monte de coisas aí sobre manutenção, tem outros canais também maravilhosos que também mostram um monte de coisa de manutenção. Show? Então é isso aí, gente. Espero que isso aí é minha opinião, tá, gente? É minha opinião, assim, de momento, que eu acabei de ver aqui, tá aí uma coisa totalmente improvisada. Falei, cara, eu tenho que dar uma resposta. Mas se eu for escrever uma resposta para essa pessoa, eu não vou expressar tudo o que eu penso, beleza? Aí resolvi fazer um vídeo. Show de bola? E quero saber a opinião de todo mundo aí. O que vocês fariam? Vocês estão pensando como eu penso? Ou qual outro pensamento que vocês têm aí? Qual a sugestão de vocês? Beleza? Fiquem com Deus. Cara, e gostei demais aqui dessa pergunta, viu? Achei bem interessante, porque acabou mexendo um pouco com a minha cabeça. Show? Fica com Deus. Fui. Espero ter ajudado.